O Internacional que teve uma situação muito estranha, por exemplo, na busca por um zagueiro. O principal alvo do Internacional nesta janela de transferências, o mexicano Carlos Salcedo, de 31 anos, da equipe do Cruz Azul, foi acusado de ter matado a própria irmã. No vídeo hoje eu quero te falar que o Inter inclusive desistiu desse jogador e quero te dar os detalhes inclusive bizarros dessa situação. Além disso, quero te falar sobre o outro zagueiro, o zagueiro Kaique, do Almeria da Espanha, que também é um alvo do Inter para esta janela de transferências. Quero te trazer mais detalhes sobre isso e também sobre o treino do Inter, que aconteceu nesse sábado, a última atividade antes do confronto contra a equipe contra o Vasco. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes da gente começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, deixa aqui nos comentários, tu acha que o Inter precisa de zagueiro? Se sim, qual o nome tu contrataria para o Inter nessa janela de transferências que inclusive abre daqui 4 dias, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Hoje, nesse sábado, o Inter faz seu último treino antes do confronto contra a equipe do Vasco amanhã. Expectativa do estádio Beira-Rio, né, e do Internacional é de cerca de 45 mil torcedores para esta volta, né, do Beira-Rio, primeira vez depois das enchentes. O Inter está muito otimista para esse jogo porque vai, primeiro, ser algo bem marcante assim na história do clube, né, principalmente depois de toda essa tragédia que aconteceu, mas o Inter também espera que esse jogo contra a equipe do Vasco seja um jogo da virada de chave do Inter, seja o jogo que o Inter vença, garanta os 3 pontos contra a equipe do Vasco e tenha esse start dentro dessa temporada, até mesmo com os retornos que vai ter a partir de agora da Copa América, começando com ele, o Ender Valencia, que é um jogador que o Inter está fazendo uma logística para que ele esteja pelo menos à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo de amanhã, obviamente iniciando no banco de reservas, né, podendo jogar de 15, 20 minutos, mas é um jogador que o Inter espera pelo menos ter à disposição. Além disso, a gente sabe que, por exemplo, hoje, nesse sábado, tem mais um jogo que é do Brasil contra a seleção do Uruguai. E além disso, a gente sabe que daqui a pouco o Rocher também pode ser novamente um jogador que pode voltar a partir da próxima semana. As semifinais acontecem já na próxima semana. A gente sabe que, por exemplo, a seleção colombiana no dia de ontem jogou, né? O Borré a partir da próxima semana também pode ser um jogador que retorne. Mas, enfim, o Inter acredita que essa vitória contra o Vasco vai ser muito importante. Além disso, o Inter vai ter outros retornos. Thiago Maia retorna, Fabrício Bustos retorna, Vitão retorna, Charles Arangues também possivelmente retorna, Wesley também retorna. Ou seja, 5 jogadores vão retornar, além, obviamente, né, do próprio Ender Valencia, esse iniciando no banco de reservas. Trazendo uma tendência de escalação ainda muito cedo para falar para vocês, né? Eu não tive informações ainda do treino de hoje, então após o treino, aí sim no vídeo que acontece hoje à tarde, eu consigo te trazer algo melhor sobre isso. Agora, eu quero te falar sobre uma outra situação, que é a busca de zagueiros do Internacional. Todo mundo sabe que o Inter procura um zagueiro nessa janela de transferências. A ideia do Internacional nesse momento é trazer um zagueiro para encorpar o elenco, principalmente por causa que o Igor Gomes hoje virou um lateral direito, né? Com a saída do Gumalo, que está voltando para a Espanha, o Fabrício Bustos ainda é uma incógnita, o Igor Gomes se tornou um lateral direito do Inter, inclusive está jogando muito bem. E aí na zaga o Inter ficou com quem? Ficou com o Vitão, ficou com o Mercado, com o Robert Chenan e com o próprio Fernando, que também joga como um primeiro volante. O fato é que a ideia do Inter, primeiro, o Inter sabe que ainda pode perder mais o zagueiro. Tanto o Robert Chenan quanto o Vitão são jogadores que ainda pode deixar o Inter nessa janela de transferências. Lembrando que a janela da Europa vai até o dia 2 de setembro. E normalmente os clubes da Europa deixam para fazer as suas contratações no final da janela, porque daí evita de, por exemplo, ter que pagar o salário do jogador de julho e agosto. Só para trazer um exemplo para vocês. Mas ainda assim, eles gostam de fazer as contratações dependendo até no último dia da janela. E a janela no Brasil é muito ingrata, porque ela só fica aberta até o iniciozinho de agosto.
Ou seja, depois que a janela fecha, o Inter não pode repor. E se chegar a proposta depois pelo Vitão, o Inter vai ter que vender, porque vai ser possivelmente daí uma proposta irrecusável que vai chegar na mesa do Internacional. Então qual é o ponto que eu tô querendo trazer para vocês? Que o Inter pensa em trazer um zagueiro já pensando e se precavendo, fazendo seguro, caso, por exemplo, chegue uma proposta interessante pelo Vitão, ou até mesmo sobre o Robert Renan, que é um jogador que o Inter não tem controle. Como o Robert Renan é um jogador que pertence ao Zenit, se chegar uma proposta ao Zenit, o Inter só vai ser comunicado e aí o Inter vai ter que liberar o cara. Então por isso que o nome do Kaique do Almeria é um dos nomes que o Inter tem na mira, que é um jogador de 20 anos, um cara de 1,32 m de altura, um cara que foi destaque por lá, né, tem já experiência dentro do cenário espanhol, é um cara muito novo ainda, né, tem um potencial de revenda, e o Inter entendia que daqui a pouco poderia conseguir um empréstimo por esse jogador. Mas o fato é que isso não vai acontecer. A equipe do Almeria não tem interesse em emprestar o jogador. E por esse motivo, ele não vai sair do Almeria. Então era o nome que o Inter tinha buscado, mas é um nome que não vai ser pauta do Internacional. Agora, o outro nome que eu vou falar para vocês é um nome que, inclusive, o Inter tenta há muito tempo e, principalmente, depois de toda a confusão que aconteceu lá no México, para quem não sabe, o Carlos Salcedo precisa deixar o México porque a irmã do jogador, ela sofreu um assassinato no circo lá no México, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas ele pediu para a equipe do Cruz Azul para ele ser negociado, para ele ser, no mínimo, emprestado para um outro clube e sair do México e realmente ir para um outro país. E o Brasil poderia, por exemplo, ser uma possibilidade. E desde tudo isso antes de acontecer, o Inter já era um clube que tinha interesse na sua contratação, era um nome que, inclusive, tinha sido oferecido para o Internacional. Então o Inter já sabia de tudo isso e era um cara que o Inter tinha muito contato. Só que no dia de ontem, pela manhã, aconteceu uma nova situação, que é qual? Essa que eu tô trazendo aqui na tela para vocês. O Salcedo, né, na realidade, a mãe do Salcedo, por meio do seu Instagram, né, ela trouxe uma aspas muito importante, dizendo que o Salcedo só quer sair do país, só quer sair do México porque ele estaria envolvido no assassinato da própria irmã. E por essa informação bizarra, o Inter, obviamente, descartou qualquer possibilidade de contratar esse jogador. Por isso que o Salcedo não será novo reforço do Inter. Depois dessa notícia absolutamente bizarra que a gente percebeu sobre o Salcedo, né? Era um jogador que sim, estava na mira do Internacional, mas é um nome que não vai ser buscado exatamente por esse motivo, né? Porque é um jogador que o Inter tinha interesse, era o nome inclusive preferido da janela do Internacional, mas por todo esse fator extracampo, e agora inclusive ele está sendo, né, possivelmente envolvido nesse caso mais bizarro ainda, é um nome que não vai pintar no Internacional. Ou seja, os dois zagueiros iniciais que o Inter buscou inicialmente não devem ser reforço do Inter, mas o Inter ainda observa outros zagueiros nessa janela de transferência, só obviamente os nomes ainda não foram vazados, tá bom? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!